Olá a todos, eu me chamo Fabrício Curvelo. Chegamos na solução da questão número 7 da lista 6.1 de exercícios de algoritmos em Java. Elabore um programa que pergunte dois números e também qual a operação a ser realizada com esses dois números, de acordo com a tabela abaixo. Essa tabela deve aparecer como menu de escolha para o usuário. Caso o usuário digite um código que não esteja na tabela, informar que o código inserido está errado. Bom, mais uma questão que tem que trabalhar com o menu para o usuário, não é isso? Essa é a terceira dessa lista, né? Fizemos a questão 1, a 6 e essa daí. E isso acontece bastante, tá bom? Então, a gente não pode desprezar esse momento, não. Tem que fazer a exibição para o usuário. Mas vamos devagarzinho. Eu tenho que perguntar dois números. Deixa eu entender aqui quais são as ações que eu tenho que fazer. A média é uma divisão, né? Somar e dividir. Só isso já me força a lembrar que os números não podem ser inteiros, terão que ser double. Eu também tenho aqui a divisão, o item D, a divisão, então também força de novo a ser double. Então esses números não podem ser int. Então vamos lá, double, eu vou chamar de N1 e N2, são os números que eu vou perguntar para o usuário e já vou perguntar. Então, ó, N1 recebe teclado, ponto, ler double, informe o primeiro número, seguido de N2, também teclado, ponto, ler double, informe o segundo número. Muito bem, o usuário vai me falar esses dois números e agora eu tenho que tacar aqui na tela esse menu para que ele escolha o código. Tudo bem? Então, já te disse também em outros vídeos que eu posso fazer esse menu de duas formas. Ou faço um sysout para cada linha do menu, ou um sysout só colocando tudo, mas separando cada linha com contrabarra N. Eu prefiro usar um sysout para cada coisa que fica num código visualmente mais nítido, mas você escolhe, tá bom? Lá na questão 1 dessa lista 6.1, eu fiz o exemplo do sysout com contrabarra N. Então dá uma olhada lá. Eu vou usar aqui também, mas vou mesmo assim usar vários sysout, que nem eu fiz na questão 6 ainda agora, tá bom? Então, eu vou colocar aqui já um contrabarra N para ele pular a linha em relação a isso que ele respondeu antes, para não ficar tudo agarrado. E já vou botar aqui assim, ó, menu de opções. Lembrando que contrabarra N não aparece, então ele está agarrado ali com o texto menu de opções, mas o que vai escrever na tela é só menu de opções. Eu vou colocar de novo um outro contrabarra N para ele pular linha de novo em relação ao que vai vir depois. Mas eu vou dar um Enter aqui e vou escrever um outro sysout para colocar essa opção aqui, esse texto já aqui na verdade. Eu poderia fazer um contrabarra N ali, mas eu vou agora então fazendo vários sysout. Eu entendo que fica um código mais claro esse monte de sysout, mas se você não concorda, tudo bem, basta que você vá usando o contrabarra N, tá bom? Essa é a linha seguinte. Seguido de mais um sysout, Ctrl espaço, para a opção B. Mais um. Para C. Mais um. Para D. Eu vou colocar aqui de novo, ao final, mais um contrabarra N, para ele pular a linha, porque em seguida eu vou perguntar para ele qual é o código que ele deseja. Antes de perguntar o código, eu preciso criar uma variável, e repara que o código são letras. Então essa variável terá que ser string. Então, lá no alto, as variáveis sempre são criadas em cima de tudo, né? String, código. E aqui embaixo, então, eu vou, então, usar a nossa variável código, recebendo teclado, ponto, ler texto, informe o código desejado. Ele vai responder uma letra A, B, C ou D,
que vai ficar guardado na variável código. E o nosso switch case será feito em cima, SWITCH, será feito em cima dessa variável código, justamente porque é nela que eu tenho a opção de ver o que ele escolheu, né? Então aqui eu tenho o fim do switch, e dentro aqui do bloco do switch eu vou dizendo caso para cada um. Caso só que é texto. Não posso botar direto sem aspas, tá bom? Tem que botar com aspas. Caso A. E não pode também, já vi alunos que gostam de dar espaço assim, ó. Isso significa espaço A, espaço, não simplesmente A. É diferente, tá bom? Coloca só a variável sem dar espaço nenhum. Então, caso A, dois pontos, ele vai ter que fazer o cálculo da média. Então, ó, lá no alto eu vou criar a variável média. Aqui eu vou fazer assim, ó, média recebe a soma de N1 com N2 dividido por 2. Já conversamos bastante sobre os parênteses, né? É a ordem das operações. Se eu não colocar parênteses aqui nessa conta de média, isso está errado, tá bom? E vou dizer que quanto dá essa média? A média dos dois números inseridos poderia não ter feito o uso da variável média e fazer a conta ali mesmo, né? Enfim, temos essas duas opções, tá bom? Break, encerrei o caso A. Vamos para o caso B. O que o B pede? Que faça a diferença do maior pelo menor. Então, eu tenho duas situações aqui possíveis para trabalhar o maior pelo menor, porque eu não sei quem é o maior, né? Se é o N1 ou se é o N2. Então, eu poderia fazer um if mesmo dentro do case, se N1 for maior que N2, ele diminui o N1 do N2, se não o N2 do N1. Ou eu também posso fazer um outro if, mas na seguinte situação, eu primeiro diminuo, por exemplo, direto o N1 do N2, sem saber quem é maior. Se por acaso der negativo, é porque na verdade o N2 era maior. Então eu multiplico por menos 1. Então posso fazer um if for menor que 0, multiplicar por menos 1. Então eu acho que essa segunda opção é um pouco mais embolada, né? Eu vou fazer assim, direto com a primeira. Se o N1 for maior que o N2, mas é um se dentro do case? O case você pode ter o que quiser dentro dele, é um espaço para código, tá bom? Então eu vou fazer um sysout. Não vou criar variável para esse momento não, mas poderia criar, tá bom? Um sysout dizendo assim, ó, conforme ele pediu aqui, a diferença do maior pelo menor e aí eu concateno com um cálculo entre parênteses ali, que seria o N1 menos o N2, porque eu estou supondo aqui que o N1 é maior que o N2. Se não é porque o N1 não é maior que o N2. Então, eu vou usar um sysout, vou até copiar esse, só que ele vai fazer do N2 menos o N1. Mesmo que os dois números inseridos sejam idênticos, ele vai rodar no caso aqui o se não, né? Porque, por exemplo, se o cara botou 4 e 4, 4 não é maior que 4, então isso vai dar falso, vai rodar o se não. Ele vai diminuir o 4 do N2 menos o 4 do N1. Vai dar certo, vai dar 0 a resposta, não tem problema nenhum. Então o case B está pronto aqui também, tá bom? Depois do fim do if, que é aquela chave que está ali acima, nós temos o break, que é o break aqui referente ao case. Vou até puxar ele para trás aqui, isso. Não, desculpa, ele tem que ficar ali mesmo, na mira dos outros breaks, ó. Tá bom? Vamos para o case, abro aspas, C. Dois pontos. O que o C pede? O produto dos números, entre os números digitados. Esse é mais simples, é só fazer um sysout aqui direto. O produto entre os dois números é multiplicar um pelo outro, não é isso? Então, vou abrir aqui o parênteses que vou fazer direto o N1 vezes o N2. Maravilha, break, depois de novo. É uma questão que tem cada coisa, cada break, cada case
é uma resposta que eu tenho que calcular de um jeito, né? Case D. O que o D pede? A divisão do primeiro pelo segundo. Então, vamos lá. Sysout. A divisão do primeiro pelo segundo número inserido é... E aí eu vou concatenar ali também. Deixa eu abrir aqui a tela para termos mais espaço aqui no final. É simplesmente, vou fazer ali dentro do parênteses, a divisão do primeiro pelo segundo. Poderia criar uma variável para isso, que nem eu fiz com a média, né? Mas eu estou aqui ganhando tempo no nosso vídeo, tá bom? Se você criou, não tem problema. Break também para o case D. Mas a questão também fala aqui, no enunciado dela, que eu também tenho que informar quando o código não está legal. Ou seja, se ele não colocar algo entre A, B, C e D, eu tenho que fazer também uma resposta para isso. Então nós vamos usar o nosso famoso default. O default... Ai, meu Deus do céu, escrevi tudo errado. Default. Isso. O default vai simplesmente dizer que o código inserido não é válido. Tá bom? Deixa eu puxar... deixa eu botar um break aqui também. Puxar o povo todo aqui para a esquerda com Shift Tab. Ele vem um pouquinho para a esquerda. Tá lá legal. Rodando. Forma o primeiro número, vou colocar aqui 4. Forme o segundo número, vou colocar 5. Não vou fazer todas as opções não, tá bom? Vou fazer apenas alguns aqui pra gente. Por exemplo, a letra A. Estou querendo a média entre os números. A média entre 4 e 5 é 4,5. Então, tá funcionando bonitinho, tá bom? E também vou executar de novo só para ver o default, né? Entrando em ação, vou colocar H. Desculpa, tem que primeiro responder número, né? 5, 9. Agora sim, a opção que eu quero é H. Então o código inserido não é válido. Muito bem, está funcionando certinho, tá bom? Tá aí a nossa questão 7 concluída. Obrigado e até a nossa próxima lista. Um abraço.